Bom dia. Olha só, essa madrugada eu acordei refletindo sobre uma situação, sobre um assunto, depois de uma live incrível, maravilhosa que eu participei ontem com o líder do projeto Mãos à Obras, Fabrícia, e alguns irmãos. Eu fui dormir pensativa e acordei de madrugada e fiquei ali refletindo sobre algumas coisas. E Deus, ele foi me dando uma clareza, ele foi me mostrando algumas coisas e me deu vontade de compartilhar. O que está acontecendo hoje com o Evangelho, não só hoje, vem de lá, ó. Cristo já nos alertava sobre isso. Já acontecia lá atrás. Mas é que hoje, com as redes sociais, a facilidade, né, de distorção está maior. E é preocupante e triste, porque estamos deixando de buscar água na fonte, no poço, diretamente no poço, para estarmos bebendo gotinhas, pingos que vão caindo de canalizações distorcidas. Estamos deixando de ir à fonte, que é Cristo. E aí me veio na mente o texto de João, onde ele relata, o Evangelho de João, que ele relata quando a mulher samaritana vai pegar água no poço, encontra Cristo, ele diz: se tu beber da água deste poço aqui, nunca mais você terá sede. E eu comecei a analisar, quando Deus me trouxe na memória, na lembrança esse texto, eu comecei a refletir sobre isso. Eu disse, meu Deus, temos o poço, que é Cristo, e temos um manual de instrução, que é a palavra. Mas fazemos o quê? Nós vamos ouvir pessoas que se acham sábias, espertas, né? Que pegam o manual, leem e passam da maneira que acham conveniente. E a gente acaba dando ouvidos. Damos ouvidos. E deixamos de ir direto na fonte, deixamos de examinar o manual de instrução que Deus deixou para a gente. Jesus já relatava sobre isso. Pecamos porque não examinamos as Escrituras. Me perdoe se não for bem assim que está escrito. Mas Jesus falava sobre isso. Pecamos porque não examinamos as Escrituras, perecemos por falta de conhecimento. Esses sábios pegaram o manual de instrução, a palavra, a Bíblia, e se acharam espertos e achando que poderiam podem tirar proveito próprio diante da ignorância da gente, né, de muitos. E aí, do poço e do manual de instruções, começaram a fazer canais de irrigações. Cada um fez o seu canalzinho de irrigação. Chama-se religiosidade, religião. São os canais de irrigação. Pegam o poço, pegam o manual de instrução. Do poço não podem fazer nada, do poço não pode mudar nada. Não podem. Não podem. Mas do manual de instrução, eles podem ensinar da maneira que querem como criar seus canais, suas correntesazinhas. E aí a gente vai lá se saciar de gotejamentos
que na maioria das vezes não estão fundamentados na palavra, estão distorcidos. E hoje com as redes sociais, isso é muito pior. É uma enxurrada de gente entendida, de gente sábia, de gente cheio das teologias, distorcendo o manual de instrução, distorcendo a palavra, porque é conveniente, porque estão tirando proveito disso. Um dia eu comentei com alguém, não me lembro com quem foi, que eu disse assim, olha, quem está no púlpito fazendo isso está errado, mas deixa que Deus cuida. Mas muito mais errado está quem está ouvindo e não pega para examinar. Ah, mas eu não sei ler, eu não entendo. O professor Ovídio, da escola bíblica que eu faço parte, ele fala de uma senhora em Serrinha, ela já faleceu, era analfabeta, eu conheci essa senhora e ela aprendeu a ler a Bíblia, mesmo sendo analfabeta. Peça ao Espírito Santo de Deus, peça a Deus que Ele vai te dar entendimento, clareza, para você entender a palavra dele. Existem muitos pastores sérios, líderes sérios, pessoas sérias que estão dispostas a nos orientar, a nos ajudar a entender, a discernir. Mas existe muito mais pessoas sem caráter, tirando proveito disso. Mas a culpa não é deles. É minha. Que ao invés de pegar a palavra e examinar, eu vou para redes sociais ouvir. Eu vou para templos religiosos, ouço e digo amém, sem ter o trabalho de examinar as escrituras. Ah, você está condenando, você está dizendo que não é para ir para a igreja? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando para termos o cuidado de examinarmos o que está sendo dito ali. Porque quem está ali é imperfeito também, igual a mim. Então, eu vou repetir, existem pastores sérios que pregam a palavra. Mas se eu examinar e um dia ele cair na besteira, na tentação de trazer para o próprio entendimento, porque é conveniente a ele, eu vou saber discernir e dizer isso aqui não está na palavra. O manual de instrução nos conduz, nos leva até o poço, até a fonte. Não tem como eu saciar a minha sede apenas ouvindo de quem quer que seja. Aí o Fabrício ontem leu 2 textos. E o que me chamou bastante a atenção é lá em Apocalipse 3, se não estou enganada, que fala e justamente isso, da carta de Laodiceia. Antes fosse frio ou quente, porque morno não dá. Não tem como. Não tem como você ter acesso ao poço para saciar a sede sem ler, sem examinar, sem ter intimidade, sem ter relacionamento. Porque quando pega-se os canais, cada um vai jorrar aquilo que quer. A água não vai chegar do jeito que ela saiu do poço. Para eu ter acesso à água pura do poço verdadeiro, eu tenho que ir diretamente a ele. E o manual de instruções está aqui para isso, para me ajudar a chegar até o poço. Jesus pode ser comparado ao poço, que ele mesmo disse, né? Que ele é a água que sacia a nossa sede, nunca mais teríamos sede. Ele é o pão, ele é a videira, ele é tudo. Mas nós temos que estar ligados a ele, nós temos que ir à fonte, nós temos que ir diretamente ao pão, examinar as escrituras. Vamos parar de estar em redes sociais ouvindo tudo que cada um quer dizer, porque existe um interesse próprio ali, existe um interesse de tirar proveitos. Lê Apocalipse 3, aqui no verso 14, então lê todo.
e vai entender o que essa carta está falando. Como o Fabrício disse ontem, se aplica aos nossos dias de hoje, é uma pura verdade. Uma pura verdade. Que tenhamos sede e que a gente tenha o desejo de ir direto à fonte, usando o manual de instruções para chegarmos até o poço, até a fonte verdadeira, que é Cristo Jesus. Sem isso aqui, não tem como chegarmos até o poço verdadeiro. Que Deus nos incomode para que a gente tenha o desejo de conhecer as Escrituras, para que a gente não venha a ser enganados, porque lá no dia a gente não vai poder culpar ninguém. Senhor, mas eu assisti tal vídeo, Senhor, eu fui para a igreja, eu ouvi o pastor que o Senhor constituiu, pregava, e eu ouvia, eu acreditei. Não vamos poder fazer isso, não vamos, tá? Porque Jesus vai cobrar de cada um. De cada um. Ele vai dizer, você tinha um manual. Você podia estar acompanhando o que ele estava falando. Você tinha a palavra na mão, por que você não examinou? Não vamos poder culpar ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós.